Então, começando o nosso último exemplo, vamos criar agora um preload, que é o famoso carregando que a gente tanto vê na internet. A ideia de um carregando, eu já vi muita gente falar que não acha legal. Você fala, pô Adriano, entrar no site e ter aquele negócio lá carregando, carregando, o cara se desestimula e vai parar em outro site. Tudo bem, não deixa de ser um ponto de vista. Só que eu acho pior você entrar em um site que é pesado, tem alguma coisa carregando e não tem nada ali informando que está carregando. Você está ali tentando adivinhar se está no site certo ou não e acaba saindo e entrando em outro site. Então aqui vamos entender o seguinte: se é um carregando, você tem alguma coisa para carregar, ou uma imagem, ou um site, enfim, um vídeo, mas alguma coisa pesada, teoricamente falando, você tem para carregar. Observe o que eu tenho aqui na animação. Eu vou pressionar Ctrl Enter. Eu coloquei várias imagens, só que a velocidade foi muito rápida porque eu estou localmente, eu estou no computador. A velocidade do HD é incrivelmente maior, claro, do que a internet. Agora, tem como eu simular uma conexão. O que vocês estão vendo aqui já é o carregando, ou seja, localmente funcionando como uma conexão de internet. Então vamos entender aqui o que você precisa criar para que a gente faça esse exemplo. Crie inicialmente uma camada chamada imagens e do terceiro ao 10º quadro, observe que eu pulei o quadro 1 e o quadro 2. Então do terceiro ao 10º quadro, em cada um coloque uma imagem diferente, se possível, para tornar o arquivo mais pesado, para a gente conseguir ver localmente funcionando direitinho. Então você pode dar pausa a cada coisa que eu pedir para você fazer e quando você retornar você continua. Então o primeiro item é, eu vou nomear a camada imagens e eu vou colocar uma imagem em cada quadro do 3 ao 10. A segunda camada, que é a camada tela, eu vou tirar a visualização da camada imagens e nós vamos ver aqui o seguinte: eu tenho, vou desbloquear, eu tenho um texto normal chamado carregando, tenho uma caixa de texto do tipo dynamic, você cria um texto normal e apenas muda para dynamic, e observe que eu nomeei a instância dele como porcentagem. A gente viu instância quando começamos a atribuir ações a algum movie clip via action, a gente colocou lá para carregar os arquivos externos, por exemplo, a gente colocou um instance name lá na área que carregava os arquivos. Então aqui você vai colocar um instance name de porcentagem. Ainda na tela eu tenho o movie clip instanciado como barra, onde o ponto de registro ficou na parte esquerda. Eu vou pressionar F8 aqui, como se eu fosse converter novamente, e o ponto de registro ficou aqui, ó, na parte central esquerda. Essa é a nossa interface de carregamento. Um texto dinâmico chamado porcentagem e um movie clip com registro na parte central esquerda chamado barra. Observe que eu criei um quadro-chave em branco aqui em tela, ok? E agora a parte final do exemplo, que são as ações. Então, crie primeiro essa estrutura da camada tela e da camada imagens e depois vamos para a camada actions para entender as ações. Aqui no quadro 1 da camada actions, eu vou aqui no menu Window, Actions, eu tenho o código principal. Esse código eu vou explicar daqui a pouco. No quadro 2, que é o quadro mais fácil de entender, eu falei o seguinte: Go to and Play 1. Ou seja, toda vez que chegar no quadro 2, volte para o quadro 1 e comece. Isso faz com que ele infinitamente fique no quadro 1. Ou seja, ele só vai sair do quadro 1 quando a animação carregar completamente. É isso que torna o carregando funcional. Ele fica ali parado, carregando. Quando carregar, eu vou ter uma ação para fazer ele pular para o quadro 3. E no quadro 10, eu coloquei um stop para que ela não volte e fique repetindo novamente. Ok? Então o que eu preciso entender é a ação principal, que é a ação do quadro 1. Observe aqui. Eu falei aqui com os códigos do action, if, ou seja, se frames loaded, significa o quê? Frames carregados. Se os frames carregados forem iguais ao total de frames, traduzindo, se o que já carregou for igual ao total,
Isso significa que carregou completamente. Então, se isso acontecer, vá para o quadro 3 e inicie a animação. É esse comando que faz com que ele passe do quadro 2, ou seja, que ele burle esse comando que faz ele sempre voltar para o quadro 1. Então, se quando você tiver carregado, o que você já tiver carregado for igual ao tamanho total de frames do documento, ou seja, de bytes do documento, vá para o quadro 3. Então, significa o quê? Que se você já carregou tudo que tinha para carregar, pode iniciar a animação. Esse é o comando principal. Aqui embaixo eu tenho variáveis que armazenam alguns valores. Por exemplo, a variável total, eu informei que ela vai armazenar a quantidade de bytes total do documento. Já a variável carregado vai iniciar, ou seja, vai armazenar tudo que já foi carregado. Então aqui armazena o tamanho total do documento e aqui gradativamente o que vai sendo carregado. A terceira variável, que é uma variável chamada valor, é onde eu faço o cálculo usando a função met.floor apenas para tirar o formato dízima. Se eu não colocasse aqui o método, ele ficaria com uma dízima muito grande. Por exemplo, se tivesse carregado 32%, poderia ficar 32.544.763, ou seja, um número bem extenso mesmo, uma dízima. E aqui eu tenho um cálculo simples de transformação em percentagem. Ok? Eu estou pegando a variável carregado, que armazena o que já foi carregado, multiplicando por 100 para transformar em percentagem e dividindo, claro, pelo total para eu saber quantos por cento já carregou. Se vocês lembram, nós criamos uma caixa de texto do tipo dinâmico com texto com a instância, o nome de instância porcentagem. Então aqui eu estou dizendo que a propriedade texto da instância porcentagem vai receber valor. Quem é valor? É o que foi não só carregado, como também transformado em percentagem. Então vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até chegar no 100%. Mais o símbolo de percentagem. Isso faz com que fique 1%, 2%, 3%, até chegar em 100. E eu falei também que a propriedade xScale, ou seja, a escala x da instância barra, vai receber valor. Lembrando mais uma vez que valor é o aumento gradativo da percentagem. Então, cada vez que a percentagem for aumentando, a barra vai aumentando também, o que dá a impressão que a barra está enchendo enquanto o arquivo está sendo carregado. Eu vou pressionar Ctrl Enter e observe que a animação acontece muito rápido. Para você ver como se fosse uma internet, você segura o Ctrl, pressiona Enter novamente, mas não solta o Ctrl. Agora eu posso soltar. Aí ele está simulando uma conexão. Se você quiser fazer testes mais aprimorados, nós podemos aqui, por exemplo, configurar a velocidade de internet. Eu estou com uma DSL aqui de 32.6K. Você pode aumentar 131, você pode colocar uma internet de escada, ou seja, você pode testar. Coloquei internet de escada. Então, dá para você ter uma ideia do quanto o seu site demoraria para carregar se quem estivesse acessando o seu site tivesse tal velocidade de conexão. Ok?